Nós em Brasília ficamos sempre muito felizes quando a gente vê essa sala cheia desse jeito. Obrigado por todos e todas que terem vindo hoje. Só queria anunciar aqui que após a exibição do filme, do documentário, a gente vai ter um debate após a sessão de hoje, que conta com a presença da Suzana Lira, a diretora do documentário que queremos apresentar hoje, chamado Fernanda Young, Foge-me ao Controle, com a mediação da Catarina Scioli. E também queria fazer um convite a vocês, a gente ainda tem algumas vagas. Amanhã a gente vai ter uma masterclass com a Suzana sobre o processo criativo em busca de inovação de linguagem no documentário, por Suzana Lira, e que vai acontecer aqui no Cine Brasília amanhã às 10 horas da manhã. As nossas masters, elas têm... A gente normalmente aceita 50 pessoas por master, então quem chegar mais cedo acaba entrando e assistindo também. Mas a gente só faz mesmo o envio de 50 certificados da masterclass de 2 horas. Bom documentário para vocês, boa noite, obrigado por ter vindo. Para ficar passando os microfones e tudo. Quem quiser fazer pergunta também, se puder sentar aqui um pouquinho mais próximo da gente, eu agradeço. Obrigado. Meu nome é Catarina Scioli, vou apresentar a Suzana Lira, que é um prazer estarmos com ela hoje. Suzana é cineasta, pós-graduada em Filosofia, Direito Internacional e Direitos Humanos, especializada em Biopolítica Criminal. É mestranda em psicanálise, dirigiu 17 longas metragens e dezenas de curtas e séries, acumulando mais de 120 prêmios em festivais no Brasil e no exterior. Vamos conversar com Suzana, muito bem-vinda. Bom, eu vou me sentar do seu ladinho. Gente, obrigada, viu? Eu cheguei aqui, vi essa sala cheia, eu falei, só o Cine Brasília para me dar essa felicidade. Numa segunda-feira, um documentário. Eu falei, eu vivi um dos melhores momentos da minha vida aqui, eu preciso dizer, que foi no Torre das Donzelas, que eu apresentei o filme aqui no Festival de Brasília. E foi a primeira vez que as personagens viram no filme também. Então foi uma emoção assim, eu entro aqui, eu sinto tudo de novo. Então, hoje eu cheguei e falei, vou sentar lá atrás, a gente tinha um lugar lá atrás. Eu falei, meu Deus, que lindo isso. Muito obrigada. Bom, eu vou introduzir uma reflexão somente, uma percepção muito particular. Eu fiquei bastante emocionada com o filme. A gente tem uma sala de cinema heterogênea, mas eu percebo que tem várias mulheres. Eu acho que o seu filme atrai naturalmente as mulheres. E é um filme muito elaborado, né, muito sofisticado com as interferências de linguagens. E também muito consistente enquanto pesquisa. Eu queria provocar você para entender de onde surgiu as sobreposições, as assemblagens das linguagens, né, as colagens de novas mídias, e eu queria partir por aí. Assim, encontrar a linguagem para o filme, eu acho que é o maior desafio, né? Vai ter o seu fruto da Masterclass amanhã, espero que vocês possam ouvir, porque eu acho que é isso, né? Como encontrar uma maneira de contar uma história. Porque cada história, cada personagem, ele também te propõe uma maneira de contar. O material que a gente reuniu para fazer o Fernanda Young, ele vem muito da obra dela, né? Das coisas que ela deixou. Então, eu acho que foi muito natural para a gente, primeiro, fazer esse mergulho nesse material, assistir tudo isso, reler os livros, enfim, né, decupar cada palavra de cada poema, e depois é o desafio de como trazer as imagens para contar essa história. E aí, acho que entra esse trabalho realmente de pesquisa de imagem, entra um pouco desse amor ao cinema também, o cinema recontando o próprio cinema, enfim, essa metalinguagem que a gente usa muito do cinema contando a história dela. E acho que ela, na verdade, a maneira como ela deixou a obra dela nos levou
a esse formato. É isso, a Fernanda, ela produzia muito de celular, na televisão, no cinema, tinha essas referências também estéticas muito arrojadas e muito sofisticadas. Então, eu acho que você tem que olhar para o personagem, acho que no caso dela, você olha para ela e você percebe que a diversidade, um pouco desse caos também tinha que emergir para contar essa história, né? Não poderia ser depoimentos de pessoas sobre ela. O primeiro filme que é feito sobre, eu espero até que outras pessoas façam outros filmes sobre Fernanda Young, porque eu acho que ela merece e acho que ela tem material para isso. Esse filme é o primeiro filme que tenta fazer um pouco de uma síntese do que essa mulher foi, dos pensamentos, as ideias, as expressões dela. E acho que como primeira aproximação, utilizar esse material que ela deixou, acho que era bem justo, assim, e bem honesto, porque era um material que estava meio perdido, né, entre acervo pessoal, coisas de YouTube, coisas de Instagram, e a gente foi reunindo isso para tentar fazer essa grande coxa de retratos, que eu acho que acabou ficando o filme. E outra coisa que eu gostaria de te parabenizar enormemente, eu encontrei tangências de Fernanda pelo teu filme com outras grandes escritoras brasileiras que também justamente não são alçadas ao patamar que deveriam. Então, queria saber como é que foi para você lançar esse olhar. Foi um projeto que partiu inicialmente de você foi convidada. Como é que foi o processo de esmiuçar, né, inicialmente esse filme? Eu acho que é importante contar que eu conheci a Fernanda num supletivo. Tem que explicar isso, que é engraçado. Assim, todos os adolescentes do Rio de Janeiro que sabiam que ia se ferrar em Física, Química e Matemática iam para um supletivo, que era uma escola técnica de comunicação, que você fazia segundo grau 2 anos. Eu estava no 3º ano e falei, vou ficar reprovada. Contei para minha mãe falou, não, vai lá fazer o curso então, para você não perder o ano. E lá encontrei várias pessoas, aliás, pessoas muito interessantes, que tem gente trabalhando na Europa, com essas pessoas incríveis, assim. E a Fernanda estava com a irmã dela, a Renata. A gente não ficou amiga, mas ela já era aquela coisa punk, ela já tinha aquele visual. Então, assim, aquilo já me chamou a atenção. Quando ela lança Vergonha dos Pés, que foi o primeiro livro dela, eu comprei imediatamente. E ali já identifiquei uma voz que falava da minha geração. Já falava de um feminismo, de uma voz de uma mulher que expressava também questões minhas, assim. E logo depois, bem depois, eu fui entrevistá-la para um programa sobre maternidade e eu saí da casa dela assim, devastada, assim, ao mesmo tempo fascinada pelo nível de sinceridade e honestidade que ela tinha dado naquela entrevista. E era um programa super fofinho do GNT e ela falou, vocês mulheres são hipócritas, vocês não falam do sofrimento de ser mãe, eu me senti uma vaca. E aí, eu tinha acabado de ser mãe também, eu falei, cara, ela está totalmente certa, a gente não fala entre nós, é como se fosse pecado. Uma coisa que a gente não pode reclamar de coisas, porque como se fosse grandes bênçãos, né? A gente não pode. A síndrome da Virgem Maria, assim, eu fiquei começando a pirar nisso, eu falei, cara, ela é muito sincera e é muito importante essa sinceridade. E aí abri um edital de Niterói, que é o lugar onde Fernanda nasceu, e a gente decidiu, falar, eu acho que a Marcela que trabalhava comigo trouxe por que vocês vamos fazer uma coisa de Fernanda? Eu falei, a princípio fiquei bastante receosa, assim, porque eu achava muita responsabilidade, porque ela é uma pessoa muito genial, muito complexa. E aí eu falei, cara, mas vamos encarar isso aí. O Alexandre foi muito importante, Alexandre Machado, não fosse ele, eu teria desistido. Foi um processo muito difícil. A família inicialmente estava muito ainda sensibilizada que foi uma perda muito brutal, né, muito inesperada. E eu pensei em desistir várias vezes, assim, o Alexandre realmente segurou na minha mão e falou, não, cara, não desiste, você precisa fazer esse filme. E eu acho isso foi muito importante para mim, isso me fez entender, inclusive, muito da relação deles, assim, de parceria de vida. Acho que é isso. Bem, eu acho que é interessante a gente abrir para as perguntas e ir fazendo um bate-bola. O que você acha, Suzana? Acho perfeito. Pode ser? Espero que vocês Quem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem uma mão ali. Oi, boa noite. Meu nome é Cicilene.
Gostaria de agradecer pelo filme, porque foi muito surpreendente mesmo para mim. Eu não conhecia, enfim, eu conhecia a figura midiática dela, mas foi muito interessante entrar pela vida dela através do filme. E, na verdade, o que eu vou colocar numa questão, assim, uma coisa que me deixou curiosa enquanto eu estava vendo o filme, que foi o fato de ter pouquíssimos depoimentos a respeito dela, né? E eu gostaria de entender por que você optou, ou enfim, isso, enfim, de alguma forma acabou se sobressaindo, não sei. Porque o filme não tem muitos depoimentos sobre ela. Quando a gente pensa em documentário, a gente pensa muito em depoimento também, em formato clássico, assim, né? De trazer depoimentos, e você resolveu ir por um outro caminho, e eu gostaria de entender e enfim, saber a razão. Obrigada pela pergunta. Na verdade, assim, foi naturalmente, assim, quando a gente começou a subir no Drive o material que a gente tinha de arquivo, todas as temporadas dos normais, Chipados, Irritando Fernanda Young, fora o acervo pessoal, porque ela produzia muita coisa também de forma amadora, mas muito profissional, né, no sentido da qualidade do que aquilo tinha. A gente começou a mergulhar num universo que era tão rico. Fora isso, tinha uma questão dos livros. A Fernanda, quando morre, ela morre ainda muito angustiada, e as últimas entrevistas dela, se vocês forem procurar no Google, enfim, eu acho que o filme deixa isso muito claro, dessa angústia dela de não ser reconhecida no mercado literário. E para mim, os livros dela eram tão importantes, tão relevantes, que eu quis realmente dar um protagonismo à literatura da Fernanda e aos pensamentos dela. Mesmo as entrevistas dela falando de si própria também tem a ver com o processo criativo dela também, né? O que fazia com que ela criasse, quais eram as inspirações dela. Então eu achei que, assim, eu já fiz muitos documentários, inclusive com depoimentos, mas acho que a Fernanda ia cair num lugar que, para um primeiro filme sobre ela, seria muito desperdiçar material muito bom sobre ela, sabe? E eu queria muito que as pessoas conhecessem a literatura dela. Tanto que a gente mergulha nos livros, e para mim o coração do filme é o que ela escreveu, é o que ela narra, o que a Maria Ribeiro narra também, que não estava narrado por ela. E acho que a literatura da Fernanda, ela explica muito mais a Fernanda do que ela própria, né? Eu acho que às vezes ela é de uma visceralidade e, na verdade, o filme poderia ter 5 horas, porque eram 15 livros incríveis e que falavam de coisas muito importantes para nós mulheres, para nós sociedade como um todo. E então eu acho que naturalmente a gente foi eliminando a necessidade dos depoimentos, e até porque eu acho que a Fernanda detestaria um filme careta sobre ela. Então a gente tentou também fazer um jus à personalidade dela e deixar que ela brilhasse ali e que a literatura dela emergisse. E uma das coisas mais legais que aconteceu foi quando o Alexandre viu o filme pela primeira vez, o corte inteiro, e ele deu muito tensa, assim, né, para saber o que ele pensou. E ele falou: a Fernanda teria dirigido esse filme. Então, eu acho que não é um filme para todo mundo, por isso fiquei muito feliz com essa sala cheia e de pessoas vendo o filme, porque eu acho que é sim para todo mundo, embora a linguagem ela seja, como você disse, mais arrojada, mais, né, não é tão palatável. É um labirinto de imagens e de paisagens visuais que a gente criou, que é, às vezes, complexo para digerir. Ainda mais se você não tem as referências, né? Que cinema que a gente está ali no expressionismo alemão, no cinema russo. Se você não tem isso, talvez você se perca um pouco. Mas também é um filme para tocar o olhar de quem vai ao cinema, né? De começar a digerir essas imagens, assim como o discurso de Fernanda era difícil também, e era complexo e às vezes muito mal compreendido. Eu acho que esses cineastas que a gente coloca para compor essa paisagem visual do que ela escrevia, também na época deles não eram tão compreendidos. Então, eu acho que é um filme que flerta com esse marginal também desses não compreendidos. Então, na verdade, poderia ser um filme de 5 horas sem nenhum depoimento, porque o material não faltou. Então, foi uma decisão, acho que natural, de priorizar a literatura. Eu acho que por isso os depoimentos ficaram de fora, assim. Na verdade, eu nem fiz, desculpa. Só colocar uma coisa, eu acho super sensorial o filme. A gente embarca num outro movimento, e eu acredito que
melhor voz para narrar a sua própria, né, as suas próprias questões é a da própria autora. Achei muito bonito. Mais uma pergunta? Observações? Oi. Desculpa. Eu sou a Vivian. Achei legal que você tocou nesse assunto, da questão estética mesmo, né, das escolhas por filmes, principalmente da década de 20, 30, nesse movimento de uma modernidade mesmo, né, em relação ao próprio movimento do cinema experimental e toda essa coisa. E eu achei curioso essa escolha, no sentido de que a gente está falando de uma personagem que é super complexa, mas que se dizia punk, né? Tipo, e aí a referência que vem do filme não é dessa coisa punk, não é dessa coisa moderna, nos 80, de fato, apesar dela citar. Vocês vão falar de outras coisas, vocês linkam com imagens de outros movimentos, né? Aí eu queria saber um pouco mais desse processo. Você falou um pouco já, né? Mas eu queria aprofundar, como vocês chegaram de fato a essa escolha. Na verdade, assim, essas pessoas que a gente usa os filmes para narrar a Fernanda eram os punks da época deles. Eram os pré-punks. Porque eram pessoas que usavam o cinema como um lugar de experimento de linguagem também. E de coragem, né? E acho que a Fernanda, ela usa a literatura dela para isso. Eu acho que ela é uma pessoa extremamente disruptiva, sempre foi, sempre quebrou o padrão, sempre estava ali com o pé na porta. E esses cineastas que a gente usa no filme, eles também têm essa premissa de serem pessoas que a gente não fez uma escolha aleatória desse material. Vamos botar aqui para cobrir porque essas imagens têm a ver. Assim, que histórias estão por trás desses filmes também? Por que esse filme vai... Voltou. Então, tem uma coisa também desse flerte de pesquisa com o cinema, né? Eu acho que é um trabalho maravilhoso, que foi uma equipe que fez, né? Eu preciso dizer que Rebeca Moore, Clara Ayer e Ítalo Rocha foram essas 6 mãos que colocaram a mão em cada frame de cada filme desse para compor isso. Então, eu acho que assim também... Quando eu filmo e quando eu quero colocar um filme na praça, eu também quero agradecer ao cinema por existir, eu quero agradecer esses grandes mestres. Eu fiz isso com Nada Sobre Meu Pai, um filme mais recente meu. Eu tento realmente fazer com que o cinema, dentro do cinema, crie uma outra linguagem e ressignificar isso. Então, acho que foi importante a gente rever esses filmes e tentar colocá-los dentro da narrativa de Fernanda, porque embora eles não fossem punks, eles eram os marginais da época, eles eram as pessoas que estavam fazendo o cinema mais inovador e mais não preocupado com o grande público, quem vai gostar, quem não vai gostar. Eles estavam preocupados em experimentar, em viver o cinema intensamente, a criar signos com as imagens que fossem potentes e perenes, assim como a Fernanda falava, né, que queria escrever para a posteridade. E eu acho que, ao longo dos anos, a gente vai compreender mais a Fernanda. Eu acho que ela vai ganhando relevância a cada momento, a cada ano que vai passando. Porque, de fato, ela falava coisas e dizia coisas e criava coisas que talvez na época dela a gente não estava preparada para isso. Então, porque ela recebia críticas muito duras. Assim como esses cineastas do filme. Então, na verdade, eu juntei uma turma, eu acho que essa turma que está aqui é uma turma punk. E que não estava muito preocupado com o sistema. Eu acho que isso é bom para o filme, sabe? Isso cria uma coerência. Acho que é uma premissa importante, assim, sabe? Porque quando você começa a criar uma obra, você tem que criar suas dificuldades, né? Criar também os seus limites, assim. Os limites eram esses, assim. Não vamos usar aleatoriamente no filme porque é um filme. Vamos entender o porquê que a gente está fazendo isso. Eu acho que as coisas fazem sentido quando você está mergulhado nesse significado, na necessidade que isso tenha realmente sentido, sabe? Não sei se eu me expliquei, eu fico muito confusa. É a Vivian que eu estou pensando? A Vivian. Beijinho. Mais alguém? Aqui.
Boa noite. Primeiro, Suzana, eu queria te agradecer por esse filme. Eu sou muito fã da Fernandinha desde a minha adolescência. Eu concordo 100% com o que você acabou de falar. A Fernandinha é uma gênia brasileira, que eu acho que fora desse círculo assim, de pessoas muito cinéfilas, o grande público não sabe que era ela. É ela que está por trás dos Normais, é ela que está por trás de várias obras que a gente gosta, né, e foi educado assim, assistindo. Eu queria te perguntar várias coisas, mas não vou perguntar só todas agora. Primeiro, eu queria perguntar para você como é que foi o processo de pesquisa, assim, de escolha dos trechos. Assim, acho que foram trechos felizes, mas, como você falou, assim, a Fernandinha tinha uma produção muito grande, né? Por exemplo, eu amo o Sistema e eu amo também os Raspones, que não estão, né, no filme. E eu queria saber como é que você escolheu, assim, né? E a minha outra pergunta, assim, e também, assim, em termos tanto de cenas, que ela foi roteirista, quanto de vídeos dela, né? Porque ela foi muito, entre aspas, televisionada, né? O Irritando Fernanda Young, o Saia Justa e tudo mais. Como foi esse processo? Vocês viveram? Como é que vocês escolheram, né? A partir das falas dela? E a terceira coisa que eu só queria saber porque você falou do marido dela, né? E o Alexandre, né? Eu sou muito fã dele porque eles tinham quase uma relação simbiosa, então muito da escrita dele. Eu ia te perguntar se em algum momento você pensou em trazer ele para o filme. Eu sei que ele é uma pessoa muito reservada, senão nunca foi uma questão do mundo dele, mas assim, ficou lindo, vocês escolheram, né? A escolha estética de fazer a Feira dela lendo, né? Falando sobre os pais e tal. Nós tantas perguntas, peraí. Pesquisa, trabalho braçal, não tem como, tem que ler os livros todos, tem que separar os mais interessantes, joga no drive, rever material, aí você posta um monte de filme que não pode licenciar. Ainda tem isso, os filmes tinham que estar em domínio público porque a gente não tinha grana. Isso é muito importante. Fundamental. Não tinha grana para pagar licenciamento caro, o filme foi muito barato. Então, a gente ainda teve esse trabalho, além de ter premissa, de serem autores, cineastas interessantes, tinha grana para pagar licenciamento. Então a gente ainda, assim, é um trabalho que você tem 1000 cortes, assim. Se você for pegar o primeiro corte do filme, é totalmente diferente, porque as imagens tinham que ser substituídas por outras, porque aquelas a gente não tinha grana para pagar. Então assim, no meu mundo, eu usaria Disney, eu usaria Kurosawa, eu usaria muitas mais coisas, porque a Fernanda era isso. Mas é isso, aí você dentro da sua limitação, que eu acho que a limitação também é bom para a criação, porque senão você pira e aí você fica totalmente sem limite, o filme também fica sem pé nem cabeça, então você fica caramba. Mas nesse caso, acabou que eu acho que a limitação, eu não queria que estivesse gravado, estão gravando, né? Porque depois vão querer me pagar mal para todos os filmes que eu gosto, de trabalhar com dinheiro. Não, eu sinceramente, como está gravando, eu evito falar de determinadas coisas, mas fato é que o documentarista, ele é um sujeito resiliente. Então assim, não tem dinheiro, não, tá, vocês vão pensar uma coisa, eu vou dar um jeito desse negócio ficar bom. Então, eu acho que as nossas dificuldades, principalmente financeiras, nos ajudaram a encontrar um material muito precioso e mergulhar cada vez mais nesse cinema que foi feito há muitos anos atrás e que até hoje é linguagem, é experimento, é referência pra gente. O Alexandre foi um grande parceiro, mas eu senti que o Alexandre, e assim, nunca falei, Alexandre, você dá entrevista pro filme, nunca fiz essa pergunta para ele. Até porque ele começou quando a gente se organizou para fazer o filme, ele me apoiou totalmente, e ele começou a dar material. A primeira imagem que o Alexandre me deu é a primeira imagem do filme, que é a imagem que eles estão no deserto do Atacama, enfim, eu gosto muito daquela. Ele falou, isso aqui ninguém tem, toma aqui. Então ele foi me dando aos poucos, e foi participando, depois a Estela chegou e começou a pegar fotos, desenhos. Tem isso, né? Você fala que a Fernanda é genial, e eu falo, cara, a Fernanda é uma espécie de Hilda Rist, com Frida Kahlo, com Kurt Cobain. Ela fez música, ela gravou música, enfim, é tanta coisa. E
E como a gente, como sociedade, é medíocre, né? Porque a gente não consegue admitir alguém assim, a gente coloca num... Eu já ouvi muitas barbaridades sobre ela, tipo, muito midiática, muito exibicionista. E ela era uma intelectual, né? Uma intelectual que prezava por uma estética, estudava isso e se empenhava em fazer isso. Enfim, voltando ao Alexandre, ele sempre foi um grande colaborador do filme, esteve sempre presente em todos os momentos, nos mais difíceis, lidando com todos os obstáculos, ligando para pessoas para autorizar fotos. Você imagina o nível de produção, de licenciamento desse filme. A gente não teve um dia de gravação, é tudo arquivo. Então, cada imagem custa um contrato, enfim, é tudo muito complexo. Ele esteve sempre presente, ajudando, tentando intervir, tentando explicar que a gente estava fazendo trabalho de acompanhamento dele. Então, ele foi um grande parceiro. Eu acho que a história de amor deles é uma coisa inexplicável, assim, e bonito de ver, viu? E sobre Os punks também amam. como você escolheu as imagens dela? Como que eu consegui? Não, você escolheu. Tipo, as falas dela mesmo. Tem uma coisa na obra da Fernanda que é tempo, memória e amor. E morte. Amor, morte, memória, tempo, enfim, é isso. E a gente tinha que contar a história dela também, né? Não é justo que o público ia assistir um filme que você não sabe nada. A gente contou de uma forma disruptiva, mas a gente sabe onde ela é, como ela começa a escrever, como que é a literatura dela, o que ela pensa sobre o mundo. Isso está no filme. Então, as escolhas elas eram feitas na medida em que a gente ia construindo as sequências. E basicamente a literatura, especialmente o livro dela, que é o Tudo que Você Não Soube, que aliás eu super aconselho vocês a lerem, Fernanda Young, comprem os livros, leiam, porque realmente é divino. Esse livro é o meu livro preferido dela, Tudo que Você Não Soube, porque tem uma história de paternidade, que eu também tenho uma história pessoal de paternidade, que é diferente da dela, mas eu gostaria muito de ter escrito esse livro, porque é um livro que ela chega no leito de morte do pai e conta tudo para ele de que ele não sabia sobre ela. Então é um livro que é um vômito, assim, é um grande desabafo, que na verdade é super autoficção, ela super está falando dela também ali, dessa relação mal resolvida que ela tinha com o pai, e mexe muito comigo porque também são coisas que eu gostaria de dizer para o meu pai. Então, esse livro é o que permeia todo o filme. De uma certa maneira, as coisas que ela queria dizer para o pai, a gente foi costurando e as escolhas vinham muito a partir dessa costura desse livro. Eu acho que é isso. Ela vinha naturalmente de acordo com o que a gente tinha esqueletado como estrutura. E aí, se cabia as pôneis, não cabia. A gente teve um corte que tinha as pôneis, mas aí vai tirando, vai botando, vai aquela coisa e acabou ficando sem. Eu gosto muito dos Chupados, o trecho dos Chupados, que é super sobre ela mesma, a história dela com o pai, a relação com a mãe. Eu gosto muito daquele trecho. E também, mas acho que as escolhas eram feitas se aquilo tinha a ver com a biografia dela, se aquilo claramente era algo que ela queria dizer especialmente sobre ela, já que a gente estava fazendo um documentário, que aliás o título do documentário era Tudo que Você Não Soube sobre Fernanda Young. Aí no final das contas saíram tantas coisas do meu controle que eu coloquei Fernanda Young foge do meu controle, porque eu perdi completamente o controle do filme. Porque é isso, imagens que eu queria não deram, quando você vai ver, você fala, cara, é o filme da Fernanda, ela que mandou nesse filme, enfim, é isso aí. Mais uma pergunta? Boa noite, enfim, parabéns pelo trabalho. Tem uma pergunta muito específica, duas na verdade. A primeira é se você ainda não viu o Letterboxd do filme, porque eu recomendo bastante, tem comentários muito positivos sobre, inclusive eu acabei de ler junto com a minha amiga aqui, que é muito legal. E o segundo é, como ela fala tanto sobre a morte, sobre essa parte da melancolia, como foi você não conseguir abordar a morte dela em si dentro do documentário? Porque eu acho que é uma coisa muito pertinente. Foi uma época que marcou muito, assim, pelo time, pela forma como ela estava se posicionando ativamente nas redes sociais. Naquela época a gente sabe que o país estava muito intenso, ela estava muito intensa por si só. Então, como foi não colocar isso diretamente no trabalho e como isso impactou também, de fato, toda a parte da produção do documentário? É isso.
Obrigada. Eu não vi no Letterboxd. Eu recomendo. Eu vou ver depois. É porque, como eu estou ainda nessa fase de debater o filme, eu quero estar com esse entusiasmo, sabe? Porque às vezes eu leio um negócio que eu fico tão deprimida. Eu fico, não, meu Deus, por que falaram isso no filme? Enfim, mas eu vou ler. Eu acho, quando a Fernanda morreu, eu achei que ela tinha sido abduzida. Eu falo, cara, essa mulher não morreu, não. Ela foi para algum outro lugar, assim, tipo. Era uma coisa para mim tão difícil de entender, de acreditar. E depois eu soube que ela fez algumas despedidas, ela foi falar com algumas pessoas, pediu perdão para algumas pessoas, enfim. De alguma maneira ela sabia dessa partida dela. E tem uma coisa que eu aprendi com o Eduardo Coutinho, que eu falo em alguns trabalhos que me permitem fazer isso, que eu falo, tudo que eu faço é contra o jornalismo. E eu sou jornalista de formação. Mas eu acho que o documentarista, ele tem que ter a obrigação de provocar o público através da arte. Eu acho que o documentário é um lugar cinematográfico de experimentar cinema e de ter subjetividades. Tudo que tem no Google, eu sempre tenho no Google, então eu vou botar no filme. Tem não sei o que, não vou botar. Então, para mim, são critérios de como você vai construindo uma obra que difere de uma reportagem bacana. E tudo bem ser uma reportagem legal, mas no momento não estamos fazendo reportagem. Então, e aí você se depara com coisas tipo, eu acho que a morte dela está muito bem colocada no filme, porque a Fernanda era uma pessoa que ela vivia em busca de uma certa perfeição. E não sei se vocês repararam, a última frase do filme é assim: há um alívio em você não buscar mais a perfeição que de fato não existe. Então, é tão filosófica e tão poética essa morte, essa partida da Fernanda desse lugar que a gente está aqui, né? Que eu acho que ela merecia ser poética. E eu acho que foi para ela estava vivendo momentos difíceis mesmo. O país estava num momento horrível, como a gente tem vivido ultimamente. E ela estava triste com tudo isso. Então, a despedida dela para mim é assim, cara, eu acho que eu vou para um lugar de descanso dessa minha tentativa de estar sempre... É isso. Então, eu acho que a morte está ali. Se foi um ataque cardíaco, se foi um ataque de asma, em que circunstâncias foi, eu acho que não cabia na poética do filme. E acho que no Google as pessoas sabem o que aconteceu. E acho que, para o primeiro filme, eu acho que eu quis mesmo morar na poesia e fiquei ali. Obrigada. Mais alguma pergunta? Olá, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, o filme é belíssimo, sensibilíssimo, muitas e muitas camadas. E estou muito feliz de estar aqui podendo prestigiar o filme, o trabalho de vocês. Agradeço também ao Cine Brasília por ter trazido, a gente pediu tanto nos comentários do Instagram, Júlio. A minha pergunta vai também um pouco para esse lado do porquê da coxa de retalhos que foi o filme. Mas eu queria que o foco agora fosse, na verdade, a palavra. Qual que foi o mote de escolha da palavra literária da Fernanda Young? Eu sei que vários livros acabaram ficando de fora, e eu vi muito A Mão Esquerda de Vênus, por exemplo, vi muito, enfim, o seu livro preferido também. E aí eu queria saber, assim, como ficaram de fora alguns romances, como ficaram de fora algumas poesias, e qual foi o critério estético mesmo para as poesias, para as palavras integrarem o filme. Né? O papel da palavra no cinema já é uma coisa que se distingue de diretor para diretor, de produtor para produtor. E aí eu queria saber como foi o seu processo, assim, como casou a palavra Fernanda e a imagem da Fernanda. Obrigada. Obrigada pela pergunta, por estar aqui vendo o filme. Eu acho que a escolha ela vem muito do quanto, depois de pesquisar muito a Fernanda, o quanto que aquele trecho de livro estava dizendo realmente sobre ela e não sobre uma personagem narradora. Mesmo quando era uma narradora, como no Vergonha dos Pés, eu vejo muito ela ali. O quanto que a gente sentia a presença da Fernanda e suas ideias sobre o mundo naquele trecho. Acho que esse foi o critério.
muito difícil, porque o filme realmente poderia ter 5 horas, porque a gente poderia ficar aqui horas falando de Fernanda, porque é muito bom ficar ali refletindo, né, filosofando sobre tudo que ela deixou escrito. Mas eu acho que é isso. A gente tinha essa coluna vertebral, que era a história dela contada a partir de tudo que você não soube, e eu acho que o critério de escolha dos poemas vem muito disso. O quanto que tem de Fernanda aqui? Né? Até na escolha dos normais, dos chipados, do Irritando Fernanda Young, o quanto ela estava dizendo não sobre um personagem que ela estava criando, mas sobre ela mesma. Então, os chipados, por exemplo, escolhem um trecho em que é totalmente biográfico, depois a gente explica, mas quase todos tem essa questão da biografia. Quando a gente começa o filme dela falando que prefere ser vaiada do que ser aplaudida falsamente, e logo depois no filme, que é uma das frases que eu mais gosto, que ela fala assim: eu aceito não ser querida. Eu acho que para nós mulheres, eu tenho falado isso direto, que eu tenho aprendido muito isso na terapia, eu tenho tratado isso na minha terapia atualmente, é aceitar não ser querida. Porque isso é de uma coragem, porque a gente foi criada para agradar, a gente foi criada para... Então, falar assim, eu prefiro vaias do que aplausos falsos, eu aceito não ser querida, isso tudo está dentro de o Irritando Fernanda Young, dialogando com o livro dela. Então a gente encontrava essas associações, onde naquele trecho do livro ela está falando dela mesma. Olha, aqui eu sinto que é ela mesma falando. Aqui, claro que era tudo como ela disse, né? Nada que um autor escreve não é atravessado pela sua própria experiência. Mas numa biografia, o que era muito mais que saltava aos olhos, a gente fala, isso aqui a gente tem que colocar, isso a gente tem que... Como o trecho do poema final, que foi o mais difícil, a gente tinha 3 opções de poema, porque ela tem essa questão da memória, da morte, da despedida em vários lugares. Esse foi o que a gente achou, combinando com a questão da noiva. Ela vem falando da noiva como objeto de perfeição, aquela que se veste para agradar, se veste de beleza e perfeição, e a gente termina com ela vestida de noiva dizendo que é um alívio não ter mais que buscar a perfeição. Então, essas associações eram diretas em relação ao material audiovisual que a gente tinha e a literatura dela, como que isso criava rimas poéticas que a gente pudesse compor no filme. Ali? Não. Obrigada, eu que agradeço. Suzana, eu vou fazer um comentário, uma pergunta, uma proposição. Nessa interface entre você e Fernanda, você mencionou, né, que você sentia essa atração. Quando a gente faz um filme, a gente fala muito de nós também. Queria que você, eu sei que a gente, né, acho que você está atrás do filme está sempre à frente, mas menciona para a gente aonde são os pontos de tangência entre vocês duas. Eu acho que a Fernanda tinha uma coisa de realização que eu tenho muito, que essa é uma fome de realizar, de fazer muita coisa, de estudar, de fazer muitos filmes. Eu sou essa pessoa que vem de um certo desespero, obviamente, vem de um certo abandono também, que a gente tenta preencher, é uma ausência que existe e que você tenta preencher com alguma coisa. Às vezes com comida, às vezes com outras coisas, e a maior parte das vezes com trabalho. E eu acho que nesse ponto a gente é muito parecida, assim. Mas eu invejo muito a coragem dela. Eu invejo muito a coragem porque a gente vive num mundo em que qualquer frase mais sincera, mais honesta sobre as coisas, a gente é cancelado. Agora tem esse negócio de cancelamento. A Fernanda seria totalmente cancelada agora, totalmente cancelada. Então, eu acho muito lindo, e ela fala isso, eu quero ser lambida pela coragem. E acho que, nesse momento, assim, ter feito esse filme, o que eu tenho trabalhado hoje na minha terapia, é a questão de não ter que agradar a todo mundo. Porque isso é um grande sofrimento, gente. Eu acho que é um sofrimento de todo mundo. Você olha no Instagram, no Facebook, você se compara, você acha que você mente. E a Fernanda sofria desse mal. E eu acho que quando ela fala eu aceito não ser querida, é assim, cara, aceita que nem todo mundo vai gostar de você. Não é que ela aceitava, ela queria aceitar. E acho que é um exercício que a gente tem que fazer para homens e mulheres, assim, principalmente as mulheres, porque estamos nesse lugar do corpo padrão, da beleza, da perfeição, de ser
gentil, de ser virtuosa, de ser a mãe perfeita, de ser a mulher. É tanta coisa que é isso. Eu acho que esse filme me traz esse espaço de liberdade, de me colocar num lugar que não é esse da perfeição. O filme tem problemas? Tem. O filme não é definitivo sobre o filme, não é. Sabe? De não ter que dar respostas que justifiquem. Mas assim, a gente é falho, nem tudo é bom o tempo inteiro. E aceitar isso como parte, sabe? Eu acho que isso é uma grande liberdade. Eu confesso a você que eu sinto vontade de fazer assim, né? A gente sente vontade, né? Então, assim, dá uma liberdade assistindo que acho que é inspiradora, sempre, com personagens desse tamanho. Né? É que a gente não precisa morrer para ser livre, sabe? Dessa grande pressão que a gente vive todos os dias. Que a gente tenha essa liberdade em vida. Eu acho que é a grande reivindicação que a gente tem que fazer. Porque eu acho que a Fernanda, ela, de alguma maneira, a morte veio com esse alívio. E que a gente busque esse alívio, e que a gente brigue por esse alívio todos os dias. Porque é isso que eu acho que esse filme deixa também como legado, sabe? Seja imperfeita, se deixe ser, tudo bem. Fracassar não é um grande problema, sabe? E trabalhar esses elementos dentro de você como parte de você, né? E é isso. Sejamos livres para cometermos erros, não sermos perfeitos e ainda assim sermos fascinantes e encantadores como ela era. Mais alguma pergunta? Acabamos? Será que a gente consegue a derradeira? A derradeira. A gente A derradeira. A gente está aqui agora, olha que privilégio. De vermelho ali, ó. Olha essa menina de Boa noite. Eu vou primeiro parabenizar também pelo filme, porque acho que ele, assim que termina, a gente, pelo menos me trouxe vários questionamentos, insights, e assim, até poemas eu comecei a fazer assim na mente, assim, porque o filme ele traz uma revelação pra gente de vários poemas, assim, inspiração também. E imagino que você estudou muitas obras sobre ela, né? E eu queria saber qual, assim, não só qual obra, seja literária ou de audiovisual, qual você gostou mais, que inspirou, trouxe insights para a sua vida também, assim. Então, é o Tudo Que Você Não Soube, o livro dela, que é um livro que ela conta, né, para o pai no leito de morte quem é ela de verdade, onde ela fala barbaridades. É um livro que vale a pena ser lido, porque dá um ânimo, dá vontade de você pegar e começar a ligar para a pessoa, você fala, olha, eu quero te dizer um negócio. Aquele dia que você fez um negócio, é isso, aquilo. Então, é um livro que te dá uma coragem absurda de falar a verdade. E acho que esse livro permeia esse filme, me permeia também, e espero que permeie vocês, porque você sai muito corajoso, assim, tipo terapia, sabe? Você lê o livro e fala tudo que você não soube. Leiam. É o livro que me inspirou e que eu acho que é o cerne desse filme, a essência principal dele. É isso. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada muito. Só um aviso, muito obrigada a presença de todos. Amanhã a Suzana Lira vai estar aqui numa Masterclass, às 10 horas da manhã. Venham, compareçam, vai ser uma grande oportunidade. Venham, por favor, não me deixem sozinha amanhã. Amanhã às 10. Obrigada, boa noite a todos.